Recentemente fizemos um top 5 em que a gente enumerou os atletas que levaram menos tempo da sua estreia até se tornarem campeões do UFC. Mas nem todo mundo tem esses atalhos, tem uma galera que teve que penar. Quem são os heróis da resistência? Aquela galera que não largou o osso até conseguirem se tornar campeões do UFC. Então a gente resolveu fazer um top 5 dos atletas que levaram mais tempo até alcançar o ouro do UFC. Vem agora o top 5, se liga! Curiosamente, o Alex Poatan, que se tornou campeão do UFC com apenas 4 lutas, um caminho extremamente rápido, tinha no seu corner Glover Teixeira, que é um dos atletas que teve que fazer o caminho mais longo para chegar no cinturão. Será que o Glover está na nossa lista, está no nosso top 5 de atletas que demoraram mais para chegar ao cinturão? Coloca aqui nos comentários, aproveita e coloca também quem você acha que está nessa lista, quem você lembra assim de atletas que demoraram pra caramba, insistiram pra caramba e finalmente se tornaram campeões do UFC. Coloca aqui antes da gente fazer o top 5 para ver quantos você vai acertar. Outra coisa é que se você gosta desse tipo de vídeo de top 5, dá um joinha pra gente poder medir o quanto vocês estão gostando e saber se vocês querem que a gente faça mais conteúdos dessa natureza. Os critérios são os mesmos que a gente usou no outro top 5, ou seja, campeão interino não tá valendo e a gente vai tentar ver pelo número de lutas. Quanto maior o número de lutas que o cara teve que fazer, maior foi sua estrada. Se empatar em número de lutas, a gente vai ver a quantidade de dias de intervalo entre a estreia e se tornar campeão do UFC. Vamos agora para esse top 5. E o número 5 na nossa lista de atletas que levaram mais tempo para se tornarem campeões do UFC vem Max Holloway. Max Holloway, que precisou de 17 lutas para chegar no ouro da categoria, bem diferente da galera que foi rapidinho, né? Ele fez a sua estreia em fevereiro de 2012, uma luta em que inclusive ele perdeu, foi finalizado aí pelo Dustin Poirier. 16 lutas depois, ele acabou enfrentando o Anthony Pettis pelo cinturão interino da categoria, venceu o Pettis e aí sim foi disputar o ouro de verdade, que é o cinturão linear contra José Aldo Júnior. Ele venceu o José Aldo Júnior no dia 3 de junho de 2017, 5 anos e qualquer coisa ali à frente, exatamente 1946 dias entre a estreia do Max Holloway e ele finalmente se tornar campeão da categoria dos pesos. E no número 4 da nossa lista a gente tem Rafael dos Anjos, o primeiro brasileiro da lista, desculpa o spoiler, mas tem mais brasileiros. Rafael precisou de 18 lutas para se tornar campeão do UFC. Ele estreou no UFC no dia 15 de novembro de 2008, enfrentando Jeremy Stephens, uma luta que inclusive ele perdeu, né? Foi nocauteado na sua estreia, foi nocauteado no terceiro round. 18 lutas depois, o Rafael entrou no octógono para enfrentar Anthony Showtime Pettis e saiu com uma vitória por decisão no dia 14 de março de 2015, exatos 2.310 dias. Esse foi o intervalo entre a estreia do Rafael e ele poder cochichar no ouvido do Anthony Pettis, "The show is over, fera", e se tornar o campeão da categoria dos leves. E o número 3 da nossa lista é Glover Teixeira, mais um brasileiro nessa lista, e o spoiler é que tem mais brasileiro ainda. Glover Teixeira precisou de 21 dias para se tornar campeão do UFC. O Glover, no meio do caminho, teve uma oportunidade, ele lutou contra o John Jones, mas acabou não conseguindo o cinturão, perdeu, e é aquele cara que não largou o osso, se reinventou, insistiu, até que conseguiu. A estreia do Glover aconteceu no dia 26 de maio de 2012, ele conseguiu uma finalização e depois disso ele fez um longo caminho até o dia 30 de outubro de 2021, onde ele enfrentou o Jan Blachowicz e conseguiu uma vitória no segundo round, se tornando campeão meio pesado do UFC. O número 2 da nossa lista é Michael Bisping. Michael Bisping, que se tornou campeão dos pesos médios, ele precisou de 26 lutas para chegar no topo. O Michael Bisping, que foi campeão do TUF 3, né, que ele venceu nocauteando aí o Josh Hines em junho de 2006. O Bisping, ele demorou 26 lutas para finalmente ter um alinhamento de astros. Vocês devem se lembrar, ele teve aquela luta contra o Anderson Silva, que o Anderson estava ganhando, deu uma joelhada, achou que a luta tinha acabado, ela não ganhou, e no final das contas, por pontos, o Bisping saiu com a vitória. Ele acabou sendo alçado para fazer uma luta contra o Luke Rockhold, que entrou para lutar de salto alto e acabou sendo nocauteado pelo Bisping. Essa luta contra o Rockhold aconteceu em 4 de junho de 2016.
10 anos depois do Bisping ter estreado, exatamente 3.673 dias foi o tempo que o Bisping teve que insistir nessa categoria dos médios, de vencedor do TUF até se tornar o campeão do UFC. E o número 1 da nossa lista, você já adivinhou quem é? Charles do Bronx. Charles do Bronx é o atleta que mais demorou para se tornar campeão do UFC em termos de quantidade de lutas que teve que fazer para chegar até lá. Foram 28 lutas que o Charles teve que fazer até se tornar campeão do UFC. Ele estreou no UFC em 1º de agosto de 2010, onde ele finalizou o Darren Elkins, uma finalização bem rápida em 41 segundos, que inclusive rendeu para ele o prêmio de finalização da noite. Dali, 28 lutas à frente, o cara mudou de categoria, desceu, subiu, problemas no corte de peso, uma carreira muito intrincada. Ele finalmente teve sua chance pelo ouro, disputou aí contra o Michael Chandler, o cinturão vacante, e conseguiu, com um nocaute no segundo round, se tornar campeão no dia 15 de maio de 2021. O tempo que o Charles demorou para se tornar campeão foram 3.940 dias. É uma quantidade absurda de tempo que esse cara insistiu e persistiu até conseguir se tornar o campeão do UFC. Agora que nós já falamos dos atletas que pegaram a rota longa para se tornarem campeões do UFC, a gente também fez um top 5 dos atletas que pegaram o atalho. Será que o Poatan, que se tornou campeão recentemente com apenas 4 lutas, é um dos top 5? Será que ele tá nesse atalho ou será que ele nem entra nessa lista? A gente fez um vídeo, você pode acompanhar, é só você clicar aqui em cima para poder seguir assistindo a gente. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo pra gente saber se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se a gente deve continuar fazendo esse material para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, até mais!